Iniciando gravação, testando o microfone, 1, 2, 3, tudo funcionando bonitinho. Opa. Deixa eu autorizar as outras pessoas a entrarem na aula, permitir todos. Só alegria, Júlio. Vocês são minha razão de viver. Tô falando igual mãe, né? Ué, tá dando um retorno no meu fone. Alguém tá com o microfone aberto? Boa noite, boa noite, boa noite. Não parou. Eu falei pra vocês que eu descobri uma função do meu fone. Eu falei, né, que meu fone, eu descobri que ele tem uma função de amplificar o som no entorno do ouvir fofoca. Gente, eu dei de andar na rua com o fone nessa função e não ouço mais música, vocês acreditam nisso? Eu tô nessa vibe, nessa energia. Seguinte, hoje nós vamos resolver o exame discursivo de 2024 da UERJ. E eu vou pedir ajuda de vocês porque eu nunca fiz essa prova, então eu posso errar alguma conta, alguma tabuada, mais do que a média, então estejam atentos, ok? Obrigado, de nada, vamos lá. Seguinte, o gráfico a seguir apresenta a quantidade de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBTQIA+, no ano de 2021 no Brasil. Com base nos dados do gráfico, calcule a média aritmética mensal de mortes violentas nessa comunidade em 2021 no Brasil. É o seguinte, média aritmética eu sei que vocês sabem fazer, né? Mas ele quer a média aritmética mensal das mortes, ou seja, ele quer saber em média quantas mortes por mês. Preste atenção na análise dimensional disso. Morte por mês. O que eu tenho que fazer para dar essa informação? A média. Somar todas as mortes e dividir pelo número de meses, né? De janeiro a dezembro. Todo mundo de acordo? Bom, vamos ao trabalhinho, né? Média normalmente a gente representa por x barra. Claro que quem for fazer uma prova discursiva é legal representar a média assim, né? Pra mostrar domínio do negócio. E aí eu vou somar o total de mortes e dividir pelo número de meses para encontrar informação em mortes por mês, ok? Então vamos lá. Em janeiro, analisando o gráfico aqui, né? Foram quantas mortes em janeiro? 30. Mais fevereiro, 25. Eu sei que vocês não fariam assim, né? Na hora vocês iam ver, fevereiro, março, maio, junho, setembro, outubro. Todos esses são 25. Precisa ficar somando de 25 em 25? Não. A gente pode fazer, fevereiro, março, maio, junho, setembro, outubro, né? Então eu vou ter 25 vezes 6. 25. Eu sei que vocês não escreveriam assim, né? Eu tenho que somar 25 6 vezes. Eu quero só deixar indicado para as pessoas saberem qual foi a conta que eu fiz. Abril e agosto tem a mesma quantidade, que é 35 mortes, né? Vou ter que somar 35 mais 35 duas vezes. Julho eu pulei. Julho tem 20. E novembro e dezembro, ambos os meses, têm 15 mortes, não é isso? Somei o total de mortes. E vou dividir por 12. Fazendo essa conta de cabeça, quanto é que dá, Brasil? 25. Obrigado. Então, em média, 25 Ritter, eu acho que não tá gravando. Tá sim, tá aqui no meu computador. Tá? Plano B. Se isso fosse uma questão Enem, a gente não teria tempo de somar todos esses valores para dar essa média. E aí, eu quero lembrar a vocês uma coisa importante, tá? O que é uma média aritmética? Uma média aritmética simples. É uma distribuição igualitária, perfeito, Isa, dos valores, né? Então, é como se eu pegasse essas mortes que estão todas desequilibradas, né?
e distribuísse igualmente por todos os meses. Como que a gente faz isso sem sofrer muito na conta? A gente pega o menor valor como referência. Qual é o menor valor para a gente tomar como referência? Novembro e dezembro, né? Aqui tem quantas mortes? 15 em novembro, 15 em dezembro. Agora a gente vai deixar todos os meses com a mesma quantidade, retirando os excessos. Me ajuda a retirar os excessos? Em janeiro tem quanto de excesso em relação a 15? 15. Vocês concordam que de 30 para 15 tem 15 a mais? Que seria esse extra que está aqui? Fevereiro, março, maio, junho e setembro e outubro, esses meses têm quanto a mais em relação à média? Perdão, em relação ao 15, que foi o meu corte. 10, né? Só que 10 extras, quantas vezes, gente? 6. Então, 60 mortes extras. Todo mundo ok até aqui? Agora, tira os extras de abril. Abril e agosto tem quantos extras em relação a 15? 20, né? Só que 22 vezes vai dar 40. E julho tem quantas mortes extras? 5. Se a gente somar essas extras, quanto é que dá isso? 120. Vocês lembram que eu já tinha deixado todos os meses com 15 mortes? Vocês viram aqui, ó, que eu cortei no 15, que era o valor mínimo? Agora eu pego esses excessos que eu acabei de tirar em azul, que deu 120, e divido igualmente entre 12 meses. Cada mês vai receber quantas mortes? 10. Só que cada um já não tinha 15? E agora eu vou botar mais 10 em cada um vai ficar com quantas mortes? 25 mortes por mês. E aí você marcaria a opção correta. Tudo bem? Então, relembrando, o que eu fiz aqui nesse plano B? Eu tirei os excessos, eu vi qual era o menor valor, 15, e balizei a partir dele. Tirei todos os excessos de janeiro, o excesso de fevereiro, de março, de todos os meses. O somatório dos excessos em relação a 15 deu 120. Aí eu peguei esse 120 e dividi igualitariamente pelos 12 meses. E aí deu mais 10 para cada mês. Como todos já tinham 15, mais 10 extras, total 25, ok? Bom, o que aconteceu aqui? A gravação parou. Por quê? Não sei. Foi, agora foi. A gravação parou no Google porque alguém tem bloqueio de gravação. Não sei quem foi que estava com bloqueio, mas isso acontece. Todo mundo bem com essa questão? Posso para a próxima? Dúvidas? Perguntas? Nada? Maravilha. Ó, isso aqui é clássico, manjado. Isso tem um futum de Enem que eu nem sei como que apareceu nessa prova da UERJ. Mentira, sistema também é muito a cara da UERJ, principalmente o UERJ discursiva. Mas vamos lá. Uma nutricionista recomendou para uma pessoa adulta a ingestão de pão, fruta e iogurte no café da manhã. Os 3 alimentos em conjunto devem conter exatamente 16 gramas de proteína, 124 gramas de carboidrato e 10 gramas de gordura. Admita a seguinte quantidade de nutrientes em gramas em uma porção de 100 gramas de cada alimento. A quantidade de nutriente em gramas, então são quantos gramas daquele nutriente em uma porção de 100 gramas, tá? A partir da tabela, calcule quantas porções de cada alimento essa pessoa deverá ingerir, de modo a consumir as quantidades de nutrientes recomendadas para seu café da manhã. Então, primeiro nutriente, proteína. Segundo nutriente, carboidrato. E o último é gordura. Pão tem quanto de proteína? 8 gramas em uma porção. Vocês concordam? 8 gramas em uma porção. São quantas porções de pão? Não sei, vou chamar de P. Mas tem proteína que vem da fruta. Tem quanto de proteína que vem da fruta? Nada. 0 gramas de proteína em cada porção de fruta. Mas o iogurte tem quantos gramas de proteína? 4 gramas, né? Por porção. Então o total de proteína vinda do iogurte é de 4 gramas
vezes o número de porções de iogurte. E no total, eu tenho que ter quanto de proteína, que ele falou no enunciado? 16 gramas. Todo mundo está de acordo com essa equação? Amélia, eu já volto lá para te responder, tá? Agora eu vou contabilizar carboidrato. O pão tem 60 gramas de carboidrato em uma porção. São quantas porções de pão? P, né? A fruta tem quantos gramas de carboidrato? 20. São quantas porções de fruta? F. E iogurte tem quanto de carboidrato? 2 gramas por porção. E aí eu vou multiplicar pelo número de porções de iogurte que é I. E no total eu tenho que ter 124 gramas de carboidrato, somando carboidrato vindo de todas as fontes. E por último, vamos contar a gordura. O pão tem quanto de gordura? 4 gramas por porção, então vezes o número de porções de pão. A fruta tem quanto de gordura? 0 vezes o número de porções de fruta. Mais o iogurte tem quanto de gordura? 3 gramas em cada porção de iogurte. E no total, a gente tem que somar 10 gramas de gordura. Todo mundo consegue enxergar aqui um belíssimo sistema? Sim? Olha só, a primeira equação e a última equação não tem a incógnita F. Vocês concordam com isso? Então, eu vou fazer um sistema paralelo com a equação 1 e com essa que eu vou chamar de equação 3, tudo bem? Como é que vai ficar esse sistema paralelo? 8 porções de pão mais 4 de iogurte totalizam 16 gramas de proteína. 4 porções de pão mais 3 de iogurte totalizam 10 porções de gordura, 10 gramas de gordura, perdão. E aí, para resolver esse sistema, o que vocês fizeram? Ou não fizeram nada? Multiplica-se por 2 essa segunda equação, né? Porque aqui, ó, eu tenho 8 porções de pão. Se eu multiplicar por 2, eu vou ficar com 8 porções de pão, 6 porções de iogurte e 20 gramas de gordura, não é isso? Agora eu posso subtrair essas duas equações. 8p menos 8p dá 0, né? 4i menos 6i vai dar menos 2i. 16 menos 20 deu menos 4. Então a gente tira daqui que são quantas porções de iogurte? 2. Tá bom, né? 2 iogurtezinhos. 200 gramas de iogurte, bastante coisa. Agora que eu já sei o I, substitui em qualquer uma das duas equações e descobre o P. 8P mais 4 vezes I, que é 2, tem que dar 16. 4 vezes 2 dá 8. Vai para o outro lado, negativo. 8P é igual a 8. P é igual a 1. Ou seja, só pode uma porção de pão. Tô triste. Agora substitui na segunda equação para descobrir o número de porções de fruta, né? Que é o que está faltando para a gente. 60p. Já substitui logo P, que é 1. Mais 20F. Opa. Mais 2i, 2 porções de iogurte, que é 2. Tem que totalizar. Tá difícil. 124. Deixa eu ganhar um espaço aqui. 60 mais 4 vai para o outro lado negativo. 64 do outro lado vai ficar 60. Então são quantas porções de fruta que a gente tem que comer aqui nesse café da manhã? 3. Então morreu, tá? Para ficar formal, para ficar bonito assim, ó, vou apresentar uma solução de um sistema numa prova discursiva. A gente colocaria assim, ó, solução do sistema. P, que é a primeira incógnita, 1. F, que é a segunda incógnita, 3. E iogurte, que é a última incógnita, 2. Esse sistema teve uma única solução.
E a gente conseguiu determinar essa solução, né? Só para aproveitar a oportunidade, como é que a gente classifica esse tipo de sistema que tem solução, ou seja, ele é possível de ser resolvido, e eu consegui dizer qual é a solução dele? Sistema possível e determinado. Lindo. A questão não perguntou isso, tá? Ela só perguntou qual era a solução do sistema. Tá resolvido. Só aproveitei o gancho. Beleza? Todo mundo ok? Deixa eu botar as incógnitas aqui, que é melhor. Senão as pessoas vão ficar achando que é proteína, carboidrato e gordura. Dúvidas? Todo mundo ok com essa questão? Maravilha, vamos para a próxima então. Lindíssima questão. Um clássico. Um hexágono regular convexo. Minha mãozinha já começa a ficar desesperada, né? Porque ela quer fazer o quê? Ela quer dividir o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros usando as diagonais que passam pelo centro, não é isso? Pronto. Dividir em 6 triângulos equiláteros. ABCDF está inscrito em um círculo, como mostra a figura. Sabe-se que o raio do círculo mede 6. Só que o raio do círculo é o que para esse triângulo equilátero que eu acabei de desenhar na divisão do hexágono? É o lado, né? Todo mundo de acordo? Calcule a área da região destacada compreendida entre o menor arco AB e o lado AB do hexágono. Eu quero aproveitar a oportunidade para perguntar como é que a gente chamaria isso aqui, ó, na circunferência. Esse segmento que eu acabei de marcar de azul que vai do ponto A até o ponto B. Corda, perfeito. Essa é uma corda. E essa região que a UERJ trouxe achurada em laranja está entre o arco e a corda. Como é que a gente chama isso aqui mesmo? Isso aqui tem nome. Alguém sabe me dizer qual é o nome dessa região compreendida entre o arco e a corda? Quase. Não, mas não tem graça. É segmento circular. O nome disso é segmento circular. E assim, na prática, do dia a dia, como é que a gente chama esse segmento circular aqui, ó, entre nós? Não espalhe informação. Não espalhe informação. Como é que a gente chama esse segmentozinho entre nós? Essa areazinha, segmento circular. Borda de pizza, perfeito. É como se fosse a bordinha de uma pizza, né? E para calcular a borda dessa pizza, a área da borda dessa pizza, eu vou fazer a área de uma fatia de pizza. Como é que a gente chama essa fatia de pizza mesmo? Setor. Setor circular. E vou ter que tirar, para ficar só o laranja, a área desse triângulo azul, que é um triângulo equilátero, não é isso? Então vamos lá, ó. Área, vou botar assim, ó, do segmento circular é a área do setor circular. Lembrando que a área do setor depende do ângulo central, né? Que no caso aqui, ó, qual é o ângulo central desse setor circular? Ajuda o tio. É o ângulo do triângulo equilátero, perfeito. Vai ser 60 graus, né? Então, ó, é o ângulo, é a área de um setor circular de 60 graus menos a área de um triângulo equilátero. Cortou isso? Cortou muito. Não foi pouco, não. Deixa assim, triângulo equi. Pronto, a gente já sabe que é o equilátero. De lado. Igual a 6, não é isso? Pode fazer a área do círculo, tirar a área do hexágono e dividir por 6, tá tranquilo. Eu só quero aproveitar a oportunidade para relembrar essas outras coisas com vocês, tá? A área do segmento circular vai ser área do setor circular. Como é que a gente calcula a área de setor circular? Normalmente a gente faz uma proporção com o ângulo central, né?
a gente sabe a área do círculo inteiro, que é πr ao quadrado, e é proporcional a uma volta completa, né, com um ângulo central de 360 graus. Vocês entendem que o ângulo de 360 graus enxerga a área da pizza inteira? Agora, um ângulo de 60 graus vai enxergar que área? Ou a gente pode pensar o seguinte, gente. Para esse ângulo central dar 60 graus, é porque eu dividi 360 em quantas partes de 60? 6. A gente pode simplesmente pegar a área de um círculo, que é πr ao quadrado, para não ter que fazer a regra de 3, e dividir essa área do círculo por 6. Não é isso? Todo mundo está de acordo que um 6 do denominador vai cortar um 6 do numerador? E aí tira a área do triângulo equilátero. Deixa eu só identificar aqui, ó, que isso aqui, ó, é a área do setor circular. Só para a gente lembrar, área do triângulo equilátero. A gente usa uma fórmula direta, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, fazendo aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Deixa eu botar o L entre parênteses, né? 36 sobre 4 vai dar 9. E aí morreu o problema. Qual é a área do segmento circular que o exercício pediu para a gente calcular? 6π menos 9 raiz de 3. Isso está com que unidade? O raio está em metros, né? Então essa área toda vai sair em metro quadrado. E resolvido o problema. Foi? Todo mundo ok? Maravilha. Essa questão assim de cara dá medo? As imagens a seguir mostram a ilustração de um moinho de vento e seu esquema plano. Considere que a parte inferior do moinho é representada por um tronco circular reto com bases paralelas e que suas 4 pás se movem no sentido anti-horário. Admita as seguintes informações. Opressora, super. Ainda mais com isso tudo aí. Tronco de cone, não sei o quê, pá no sentido anti-horário. Quando ele fala isso, já começa a dar vontade do choro, né? Admita as seguintes informações. O tronco possui altura de 7 metros. Já está marcado aqui pra gente, inclusive eu vou destacar. Ó, a altura do tronco. 7 metros, destaquei de laranja como tronco. Opa. Cada pá tem 4 metros de comprimento, ele já marcou isso pra gente na figura, sendo uma delas OP. A trajetória de movimento de rotação da extremidade P é a circunferência O de raio 4. Então, essa circunferência pontilhada aí é a trajetória do ponto P. O ângulo AOP, θ, é medido no sentido anti-horário a partir do eixo X, que é esse eixo que eu acabei de circular. A altura H do ponto P, H de θ, H em função de θ, do ponto P é relativa ao plano horizontal que contém a base maior do tronco. Então, essa altura H do ponto P depende do θ. Todo mundo está de acordo que esse H depende do θ? Depende desse ângulo de rotação da pá? Calcule a altura de H do ponto P quando θ for 120 graus. Então, ó, deixa eu botar 120 graus aqui. Gente, o que vocês me propõem aí para a gente calcular a altura azul? Vocês concordam que uma parte dela a gente já sabe? Essa parte aqui a gente já sabe que vale quanto? 7. Só tá faltando aqui, ó,
esse pedacito que eu vou chamar de x. Pode ser? Ó, o que Isa tá falando é o seguinte. Joga esse x que tá faltando pra cá, ó. Projeta ele aqui, fechando um triângulo, retângulo, que tem hipotenusa 4, que é a pá, e esse ângulo interno, vocês concordam comigo que é o ângulo que junto com 120, junto com o ângulo azul, vai formar 180 graus? É um ângulo de 60 graus? Como é que eu chamo essa relação entre 60 e 120? Que juntos somam 180 graus. Eles são ângulos o quê? Suplementares. E quando somam 90 graus, são ângulos complementares. E como é que eu chamo quando somam 360 graus? Suplementares somam 180 graus. Complementares somam 90 graus. Perfeito, Júlia. Replementares. Essa palavra é altamente dispensável no nosso universo, tá? Mas dito isso, me ajuda aqui a calcular o x. O x no triângulo retângulo vermelho, ele é o cateto oposto a 60 e eu conheço a hipotenusa 4. Como é que eu relaciono o cateto oposto com hipotenusa usando trigonometria? Seno, né? Seno de 60. Ai, Rita, eu decorei um triângulo egípcio. O problema é seu, eu não decoro. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60. Seno de 60 a gente traz decorado da tabela. Qual é? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Simplifica aqui, ó. Quem é o x, então? Que faltava pra gente? 2 raiz de 3. Então, esse xzinho que estava faltando, 2 raiz de 3. Então, qual vai ser a resposta? Qual é a altura do ponto P? 7 mais 2 raiz de 3. Tudo isso está em que unidade? Metros. E morreu o problema. Suave? Pois não, Lara? Rit, só uma dúvida. Em prova discursiva, quando você faz esses desenhos na questão mesmo, você tem que reproduzir a imagem ou eles já consideram, tipo, como raciocínio? Você reproduz uma imagem mais ou menos, ou você usa, por exemplo, os segmentos para te orientar. Você não escrever, você poderia botar assim, sei lá, seno de 60 graus é o cateto oposto. Aí você. Pior que aqui nem tem letra, né? Se tivesse letra aqui, tipo B, você poderia botar. É o cateto oposto PB sobre hipotenusa OP. Quando você tem uns pontos para te orientar, já é suficiente. Senão, acho que vale a pena reproduzir o desenho para ficar em paz. Mas olha só, nessas provas discursivas assim em matemática, a galera costuma ser mais flexível do que em biologia e química, por exemplo, tá? Porque a mesma questão pode ter diversas soluções. Beleza? Vamos para a próxima. Já vi que a financeira já dá uma preguiça. Uma instituição financeira oferece os seguintes tipos de aplicação aos seus clientes. Alfa, com rendimento de juros simples a uma taxa de 12% ao ano durante 5 anos. Beta, rendimento com juros compostos a uma taxa de 10% ao ano durante 2 anos. Considere que um cliente faz uma aplicação alfa no valor de R$2.000. Após esses 5 anos, o cliente faz uma aplicação beta durante 2 anos. Com o montante Y obtido na aplicação alfa, acrescido de X reais. Ele aplica na beta com o que ele tinha na alfa mais X reais. Sabe-se que os juros obtidos pela aplicação beta foram igual a R$1.050. Calcule o valor de X em reais que foi acrescentado ao montante Y. Vamos com calma primeiro, hein? Como é que a gente calcula o montante de uma dívida ou de um investimento que cresce segundo juros simples? Primeiro, o montante. Capital mais juros. E os juros, eles são calculados pela fórmula capital vezes taxa vezes o tempo. Cuidado, tá? Então, o montante é o capital inicial mais os juros. O CIT, C vezes I vezes T,
Capital vezes taxa vezes o tempo é só o que vai entrar a mais. Então, substituindo as informações, ele mandou a gente chamar esse montante de Y, não é isso? Qual foi o capital investido? R$ 2.000 mais 2.000. A taxa foi de quanto desse investimento a juros simples, que eu já esqueci? 12% ao ano. Vezes o tempo, que já está em anos de 5 anos, não é isso? Cuidado que aqui é a taxa, não é o fator multiplicativo. A taxa é 12%. Mas é bom porque o Tra me educa. E aí o Y, que é o montante, vai ser 20 vezes 5, 100 vezes 12, 1.200. Com 2.000 vai dar 3.200. Todo mundo de acordo? Todo mundo chegou nesse mesmo resultado, 3.200? Aí o que ele fez? Ele pegou esse 3.200, adicionou um valorzinho extra, não foi? Um valorzinho X, e aplicou segundo juros compostos. Vamos lá? Como que é a fórmula do montante dos juros compostos? Lembra que a gente faz isso? Lembra que a gente faz isso com função exponencial. É o capital investido. Qual é o capital investido? Perdão. Primeiro eu quero escrever genérico. É o capital investido vezes o fator multiplicativo. Perfeito. Vezes o K, né? O fator multiplicativo é 1 mais a taxa elevado ao tempo sobre a periodicidade do rendimento dos juros. Não foi isso que a gente combinou na exponencial? Que esse lambda é a periodicidade da taxa? Maravilha. E aí, qual vai ser o montante? Qual vai ser o montante retirado para a gente substituir aqui? Ele não falou que vai render 1.050? Então a pessoa vai tirar o que ela investiu, 3.200, mais Y, mais os juros. Vou botar até esses juros de laranja. E vou deixar indicadinho aqui, ó. Que são juros. Vocês concordam que esse é o montante final? Qual é o capital investido por ela? Capital inicial, 3.200 mais Y. Qual é o fator multiplicativo para um aumento de 10%? 1,1 elevado a quanto tempo que ficou aplicado? Elevado a 2. X no lugar de Y, né? Isso, Lara, obrigado. X. 3.200 mais X, que foi o que ele aplicou, né? Perdão. 3.200 mais X. Foi um valorzinho que ele aplicou a mais, junto com o montante Y que ele tinha anteriormente. Perdão. Foi? Agora, eu não espero ter que fazer nenhuma conta com vírgula. Deus me livre. 3.200 mais 1.050, isso vai dar quanto? 4.250 mais X é igual a 3.200 mais X multiplicado por 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado dá quanto? 1,21, né? Mas eu posso botar 121 sobre 100? Que continha fedorenta. Mas vamos encarar. Para começar a brincadeira, eu vou multiplicar essa equação toda por 100. Que aí eu acabo com esse denominador. Pode ser? Que vai ficar assim. 100x. E na hora que eu multiplicar aqui por 100, ó, esse 100 acaba com esse denominador. Todo mundo de acordo?
Então no primeiro membro ficou 425.000 mais 100x. Isso é igual a... Vai ter que rolar uma distributiva aqui, hein? 121 vezes 3.200 mais 121x. Vou jogar tudo que tem número lá pro primeiro membro e vou jogar o que tem x pro segundo membro, tá? 425.000 menos... Eu tô com preguiça de fazer essa conta. 121 vezes 3.200 é igual a 21x. Todo mundo concorda que vai ficar 21x do lado direito? Eu acho que não vai ter muita escapatória para essa conta, não. Alguém fez essa conta linda de Deus? Quer me dizer quanto que vai dar? Nicolas, eu acho que deveria ter dado redondo, né? Acho. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer de cabeça. Eu não consigo nem achar a cabeça aqui para fazer de cabeça. 121 vezes 3.200 menos 425.000. Isso tudo dividido por 21. 1.800, redondo. Pronto. Então qual foi o valor X adicionado ao montante Y para ser investido a juros compostos? 1.800. Foi? Tudo bem, Carol, sem problema. Talvez tenha ficado menor a conta. Eu fui por um caminho, mas assim, o importante é que deu certo. Talvez não tenha sido melhor em termos de conta, mas saiu. Todo mundo bem com essa questão? Por favor, lembrem da diferença disso para só calcular os juros e lembrem-se da função exponencial típica, né? Que eu falei para vocês que é o modelo que mais cai assim, disparado, tá? Bom, dito isso, vou para a próxima questão. Eu fico imaginando vocês vendo essa questão e abrindo a boca para chorar. Eu não sei polinômios, Rita. Eu não sei polinômios. Polinômios não cai pra mim, Rita. Bora lá. No gráfico está representado fora de escala a função polinomial de variável x definida por... Aí ele deu a lei da função pra gente. Sabe-se que uma fatoração desse polinômio... Eu não sei se vocês entenderam. Vocês estão vendo esse polinômio p de x? Ele está reescrito aqui embaixo de um outro jeito. De um jeito diferente. 1 segundo. Eu preciso levantar por 1 segundo. Já volto.
esqueci de botar o computador para carregar, ele está acabando a bateria. Então vamos lá, como eu ia dizendo, né? Vocês repararam que ele deu o polinômio P de x? Ritter, tá mudo. Vocês repararam que ele deu o polinômio P de x escrito de duas maneiras diferentes? A primeira é horrorosa, é grau 3. A gente não sabe brincar com nada de grau 3. Já a segunda tá ótimo, porque ele deu aqui, ó, um negocinho do primeiro grau por um polinômiozinho do segundo grau. Com esses dois a gente sabe brincar. E aí veio um primeiro comando. Calcule as raízes da função polinomial. Vou parar aqui e vou perguntar aqui, ó. Por definição, o que são as raízes de uma função? Eu combinei isso com vocês, eu cheguei a ditar. São os valores de x, que ao serem substituídos na lei da função, fazem o y dar zero. Perfeito, Lara. E quais são os valores de x que fazem o y dar zero? Vai na lei da função e substitui o y, que no caso é o p de x, por zero. Vocês estão de acordo? Então vamos lá, hein? Resolvendo o primeiro comando. X menos 3. Opa. Eu vou pegar o polinômio. X menos 3. Que multiplica 2x quadrado mais 3x menos 2. Pega esse polinômio e iguala a zero. Eu substituo o y por zero e vou descobrir quais são os valores de x que fazem o y dar zero. Vocês repararam que eu estou multiplicando esses dois parênteses? Quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos dois fatores envolvidos nessa multiplicação for zero. Então a gente pode afirmar que x menos 3 é igual a zero, ou 2x quadrado mais 3x menos 2 é igual a zero. Da primeira equação, a gente tira que x é igual a 3. Todo mundo está de acordo com isso aqui? Primeira raiz descoberta. X igual a 3. Já estava, inclusive, marcada no gráfico. Porque vocês lembram qual é a consequência gráfica da raiz? O que a raiz me mostra no plano cartesiano? Onde o gráfico vai interceptar, onde o gráfico da função vai interceptar o eixo x. Lembram disso? Eu ditei isso, hein? E agora, para resolver a segunda equação, uma equação de segundo grau, eu sempre vou de Bhaskara. Pero antes, el delta, né? Eu calculo o delta à parte. B quadrado menos 4 a C. O delta está dando 9 mais 16, 25. Eu ouvi amém? Amém. Adoro quando o delta é assim. Usando a fórmula de Bhaskara. Menos B, que é menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que vai ser 5, sobre 2A, que vai ser 4, né? E daqui a gente vai tirar duas raízes. x1 e x2. Menos 3 com menos 5, menos 8, dividido por 4, menos 2. Menos 3 com 5, 2, dividido por 4, meio. Que bom, né? Que a gente achou 3 raízes. 3 menos 2 e meio. Por quê? Que bom. Deixa eu marcar isso no gráfico, ó. Menos 2, meio e 3. Não fala que bom porque tá cortando o eixo x em 3 lugares, não, que eu fico com vergonha. Que bom porque um polinômio de grau 3 tem que ter quantas raízes? 3. E quem me garante isso? Teorema fundamental da álgebra. Lembram disso? Falei para vocês, é um teorema poderosíssimo. Um polinômio de grau n tem que ter n raízes. Foi? Apresente ainda os valores de x que são soluções para a inequação p de x maior ou igual a zero. Gente, vocês concordam que p de x maior ou igual a zero é y maior ou igual a zero? Todo mundo está de acordo que quando eu falo y maior ou igual a zero, eu estou querendo pontos que estejam do zero para cima? Vamos marcar onde essa função está do zero para cima. Nessa parte aqui, ó, que eu estou marcando de verde. Nossa, não era para ter.
completado. Pronto. E nessa parte de verde. Então, qual é a resposta para essa segunda parte? A função é 0 no menos 2 e segue positiva até o meio, onde ela se anula de novo. Ela é positiva também de 3 até mais infinito. Ok? Outro jeito de escrever essa solução. Vou botar aqui, ó. Isso aqui não cairia pra gente, mas tudo bem. X pertence aos reais, tal que x tem que ser de menos 2 até meio, ou x maior ou igual a 3. Opa, seu cabeção tá tampando, professor. Ninguém falou nada. Ou x maior ou igual a 3. Pronto, fechei o intervalo. Foi? Fechou o intervalo. Suave? O conjunto. Tá difícil. Todo mundo bem? Essa segunda pergunta é muito fora do nosso universo aqui, tá? Mas a primeira, perguntar qual é as raízes, a gente tem que estar pronto para responder. E a segunda também não era tão fora assim. Dava pra gente analisar um pouquinho e descobrir onde que o y seria maior ou igual a 0. Todo mundo bem com essa questão? Todo mundo entendeu o que foi feito? Qual é o número dessa questão que eu já estou perdido? Obrigado, Isa. Próximo. Cara, quando eu vi essa questão, eu achei muito legal, que eu quero falar um negócio com vocês. Rapidinho. Um surto de gripe em uma escola teve o início com apenas um aluno. O número total Y de alunos infectados pelo vírus da gripe até X horas do momento inicial, até X horas depois do momento inicial da contaminação é dado aproximadamente pela equação. Eu queria que vocês olhassem para essa função, tá? Em que x está de 0 até 20 e k é uma constante positiva. Eu quero que vocês olhem para essa função e me digam que tipo de função é essa. O y depende do x e o x se encontra na posição de expoente. É uma função do tipo exponencial. Perfeito. Agora, essa função está dentro daquele grupo de funções que eu falei para vocês, que é o que mais cai no vestibular? Não. Fedorenta. E vê se vocês entendem, eu não tenho que montar essa função fedorenta, porque é muito difícil montar essa função fedorenta. Ele já me dá alarmada. E é bom pra gente ver que quando ela aparece, que é raro, ela já vem pronta pra gente, só pra gente responder as perguntinhas inocentes. Observamos que o surto teve início com y igual a 1, eu não teria dado essa informação, porque ele já tinha dito lá no início que era com apenas um aluno, né? Calcule o valor de k. Olha só, 1 foi o início do surto. O início do surto, o x, que é o tempo, valia quanto? No início, liguei o relógio. Pá, qual é o tempo que está marcando no relógio? 0. Essa função vale de 0 até 20. Vocês concordam? Opa. Maravilha. Então, para começar, vamos calcular esse k. Eu vou lá na lei da função y, que é igual a 46 mais nada, menos k vezes 3 elevado a menos x sobre 10. É menos 0,1x. Eu não gosto dessas contas com vírgula, vocês sabem disso, né? E vou substituir o y, que é o número de casos, por 1. E vou trocar o x por 0. Me ajuda agora a fazer a conta? 1 é igual a 46 menos k vezes 3 elevado a 0 sobre 10. Quanto é que dá 0 sobre 10? 0. E 3 elevado a 0 é 1. Conclusão daqui, k igual a 45. Resolveu da primeira pergunta, né? E também, em quantas horas 31 alunos foram contaminados?
vai lá na lei da função. Eu vou escrever a lei da função mais uma vez, tá? Menos k, só que agora o k eu já vou substituir por 45. 3 elevado a menos x sobre 10. O que o cara quer? O que a questão quer? Que a gente descubra qual é o tempo, qual é o x, que vai fazer o y, que é o número de alunos da 31, né? Então, ó, 31 é igual a 46 menos 45 vezes 3 elevado a menos x sobre 10. Vou jogar o 46 negativo para o primeiro membro. Vai ficar menos 15 é igual a menos 45, 3 elevado a menos x sobre 10. Jogo menos 45 para o primeiro lado dividindo. 1/3 é igual a 3 elevado a menos x sobre 10. Todo mundo está de acordo comigo que 1/3 é uma potência de 3? É 3 elevado a menos 1. E que 3 elevado a menos 1 é igual a 3 elevado a menos x sobre 10. Se eu estou igualando duas potências de base positiva para elas serem exatamente iguais, se as bases são iguais, os expoentes precisam ser iguais. Isso aqui é um modelinho de função de equação exponencial, né? Menos x sobre 10 igual a menos 1. X igual a 10. 10 o quê? Isso está em que unidade? Horas, né? Resolvido. Vai estar aqui. Suave? Dúvidas? Perguntinhas? Nadinha. Maravilha. O Erg gosta muito disso, né, tadinho? Chega a ser previsível os golpes dela. Isso é uma questão de quê, Brasil? Não fala tronco de cone não, que eu tenho vontade de chorar. Semelhança. Muito obrigado. K. Como vocês preferirem. No tronco circular reto, de bases paralelas ilustradas a seguir, o raio da base menor e o raio da base maior e a altura do tronco medem respectivamente 1 decímetro, 2 decímetros e 3 decímetros. Tudo marcado por aí, né? Calcule o volume do tronco. Como é que calcula volume de tronco de cone? Volume do cone grande. Então vou botar aqui, ó, volume do tronco é o volume do cone grande. O cone grande eu vou chamar de cone azul, de altura Hzão e raio da base 2. Vou chamar de Vzão, tá? Menos o volume do cone pequeno, que eu vou chamar de conezinho vermelho, que tem altura Hzinho e raio da base 1. Então, menos o volume do conezinho, que a gente vai chamar de cone vermelho, ok? Eu já sei o raio dos dois cones para calcular a área da base deles. Só para a gente lembrar, como é que calcula o volume do cone mesmo? 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3, como é que calcula a área da base? Que é a área de um círculo. πr² vezes h. Então, o raio para substituir aqui, ó, eu já tenho. O que eu não tenho de nenhum dos dois cones? A altura. E o que eu faço para calcular a altura desses dois cones? O trabalho é sempre esse, né, gente? O trabalho é sempre esse. E sabe o que eu gosto? Porque eu prometo e eu cumpro. O que eu falo para vocês? Gente, questão de tronco é questão de semelhança. Gente, questão de tronco é questão de semelhança. E tem que fazer uma semelhança, né? Não tem jeito, não tem remédio. Como é que vai ficar a semelhança aplicada para esse cone? Deixa eu ver até onde que eu quero aplicar. Vou aplicar aqui, ó. Eu preciso das alturas, né? Então, a primeira coisa que eu vou relacionar é as alturas. A altura do cone pequeno é proporcional à altura do cone grande. Todo mundo vê que o triângulo retângulo vermelho é semelhante
ao triângulo retângulo azul, que além dos dois terem um ângulo de 90, eles compartilham esse ângulozinho alfa, e só de ter dois ângulos iguais a gente já tem certeza que eles são semelhantes. E o que eu conheço dos dois cones, além das alturas que eu estou buscando? Rzinho e o Rzão. Agora é só substituir valores, né? Hzinho. Me ajuda a escrever Hzão usando Hzinho. Quem é o Hzão usando Hzinho? Lembra que aqui, ó, tem 3, né? A gente não pode ficar com duas incógnitas na equação. Perfeito. A gente tem que substituir o Hzão por Hzinho mais 3. Rzinho é 1. Rzão é 2. A gente consegue ver aqui que o K, que é constante de proporcionalidade, é meio, né? O raio do cone pequeno é metade do raio do cone grande. Então a altura do cone pequeno também vai ser metade da altura do cone grande. Assim como a geratriz do cone pequeno também vai ser metade da geratriz do cone grande. Quem fez essa conta achou que Hzinho vai ser 3. Gente, se o Hzinho é 3, quanto é que vai dar o Hzão? 6. Agora é só correr para o braço, né? Volume do tronco. Vou deixar VT, tá? Volume do cone grande, 1/3 de πr ao quadrado, o raio do cone grande é 2, vezes a altura do cone grande é 6, menos o volume do cone pequeno, 1/3 de πr ao quadrado, o raio do cone pequeno é 1, e a altura do cone pequeno é 3, né? Corta 3 com 3, simplifica 6 com 3, aqui vai ficar 2. Então quanto é que está dando o volume do tronco? 2 ao quadrado vezes 2, 8π, menos π. Então o volume do tronco deu 7π. Ele pediu para a gente usar o π valendo 22 sétimos, não foi isso? Opa! 22 sétimos. Quanto é que vai dar essa brincadeira então? 22 decímetros cúbicos. Eu estou cortando, desculpa. 22 decímetros cúbicos. Eu acho que vocês já sabem até qual é o texto que eu vou falar agora. Qual é o texto que eu vou falar? Aproveitando a oportunidade, eu sempre faço isso, gente. Decímetro cúbico é o mesmo que qual unidade de volume? Litros. Então poderia botar 22 litros. Ele pediu em que unidade? Calcule o volume total do tronco admitindo π igual a 22 sétimos. Deixa em decímetro cúbico mesmo, né? Pra que complicar? Pra que arriscar? Vai que você confunde na hora, né? Mas, tá aí. Todo mundo bem? Dúvidas? Perguntas? Nada? Eu não sempre faço isso quando eu vejo uma unidade legal assim. Gente, aproveitando a oportunidade, que outra unidade, eu sempre faço isso. Sempre. Às vezes eu me acho chato. Dentro da minha cabeça eu falo assim, cara, você é insuportável. Mas eu aguento. E aí eu pergunto assim mesmo. Ai, Brasil. Bora lá? Um paradoxo matemático pode ser exemplificado da seguinte maneira. Considere um recipiente que caiba exatamente 1 litro. Uma pessoa tem a tarefa de encher esse recipiente que inicialmente está vazio. Em um primeiro momento, ela coloca a água até a metade da capacidade do recipiente. Após isso, ela deve adicionar exatamente metade da quantidade de água que falta para enchê-lo e assim sucessivamente. Dessa forma, ela terá a impressão de que o recipiente nunca ficará cheio. Sabe-se que N é o menor número de vezes que essa pessoa terá que realizar a ação de colocar a água no recipiente até que ele esteja com mais de 95% do seu volume completo. Considerando-se log de 2 na base 10 igual a 0,3, calcule N. Ele quer saber quantas etapas para chegar a 95%. Me ajuda? Na etapa 1, a pessoa já botou quanto de cara? Meio litro, metade da capacidade, não é? Tá faltando, para terminar de encher, meio litro. Ela vai botar metade do que falta. Se falta meio litro, qual é a metade de meio litro? 1/4. Todo mundo de acordo?
Para a próxima etapa, falta um quarto. Ó, você botou metade, meio litro, foi embora. Faltava um quarto, perdão, faltava um meio. Aí você encheu metade, você encheu um quarto, ou seja, falta outro quarto. Qual é a metade de um quarto? Um oitavo. Então na etapa 2, a gente bota um quarto. Opa. Na etapa 3, um oitavo. E assim a gente vai até que na etapa N eu vou botar quanto? Não sei. Mas no total eu vou ter enchido 95% do recipiente. Eu vou ter enchido 95% de 1 litro, que vai dar 95%. Vocês concordam? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse ato de... Vocês repararam que a cada etapa a quantidade adicionada cai pela metade? Eu posso resolver essa questão de duas maneiras. Ou eu posso fazer com função exponencial, ou eu posso fazer com PG. Por que você escolheu PG, Lara? Para começar a lhe dar a soma. Perfeito. E aí, o detalhe aqui, ó, é que a gente está largando da etapa 1 e não do 0. Isso me obriga a... Me obriga não, né? Me induz a ir por PG. E eu queria saber se vocês já fizeram alguma questão parecida com essa. Seja de PA ou de PG. A gente tem um A1, a gente tem um A2, a gente tem um A3. A gente tem a razão. Qual é a razão para essa PG? Meio. E a gente tem a soma da PG. A gente já fez uma questão bem parecida com essa. Vocês lembram qual era? Da própria UERJ. Só que era de PA. Lembra do leãozinho assediador que chamou a Lana para sair 497 vezes? 427 vezes? Era exatamente isso. Só que em vez de ser com PG, era com PA. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar aqui, tá? Qual é a fórmula do termo geral da PG? AN é igual ao A1 vezes a razão elevada a N menos 1. E a gente vai ter que usar nessa questão, na verdade, a soma, né? Dos N primeiros termos. Como que é a soma dos N primeiros termos? A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Tudo isso sobre Q menos 1. Então vamos lá, substituindo na função, tá? Aqui, ó. Quem é o A1? O primeiro termo. Para a gente já substituir aqui, meio. A gente sabe que a soma tem que ser superior a 95%, né? A razão, meio elevado a N menos 1. Tudo isso sobre Q, que é a razão, meio, menos 1. Essa soma tem que ser maior, é maior ou igual? Com mais de 95%, né? Maior do que 95%. Todo mundo de acordo? Se fosse um Enem da vida, numa prova objetiva, a gente não faria maior de jeito nenhum, né? A gente faria igual e ajeitaria o resultado. Mas aqui a gente vai fazer com maior, tá? Todo mundo está de acordo que aqui, ó, meio menos 1 vai dar menos meio? Então a gente tem, ó, meio do numerador dividido pelo menos meio do denominador. Isso vai dar menos 1, né? Então menos 1 vezes meio elevado a N menos 1 maior que 95%. Então vai ficar menos meio elevado a N. Esse mais 1, eu posso jogar ele para o outro lado menos 1? Todo mundo entendeu que daqui vai nascer um mais 1? Eu vou jogar ele para o outro lado menos 1, tá? Quando ele for para o outro lado menos 1, vai dar menos 5 sobre 100. Multiplica essa inequação toda por menos 1.
Deixa eu ganhar espaço aqui. Meio elevado a n tem que ser menor que 5%. Então, eu vou botar log nos dois lados. Log em qual base? Log na base 10, né? O exercício me deu log de 2. Todo mundo de acordo? Eu vou começar usando aqui o peteleco. E aí, como é que vai ficar esse n petelecado? N. Log de meio, eu vou escrever log de 2 elevado a menos 1. Que aí eu já caio no log de 2, tudo bem? Menor. Do outro lado eu vou ter que abrir, né? Log de 5 menos o log de 100. Posso botar 100 como 10 ao quadrado? Nesse caso não vai fazer muita falta os parênteses não, Amelie, porque não tem nada multiplicando na frente do log. Tudo bem? Vou petelecar esse menos 1, vai ficar menos n. No lugar do log de 2... Aliás, não vou botar nada, deixa o log de 2 aí. Agora, o que a gente faz quando a gente encontra com log de 5? Vocês lembram da manobra? Perfeito. Eu vou chamar 5 de 10 sobre 2. E aí eu vou abrir isso aqui em log de 10 menos o log de 2. Perfeito. E aí, isso é a parte verde, tá? Menos, peteleca esse 2 aqui pra frente logo. Menos 2 log de 10 na base 10. Gente, quando eu começar a cortar assim, vocês têm que me avisar. Mas tudo bem. Menos. No lugar do log de 2, eu vou lançar 3 décimos, que foi o que ele deu no enunciado. Aqui é 1. Log de 10 na base 10, a gente sabe que dá 1. Menos log de 2 na base 10, 3 décimos. Menos 2 vezes 1, né? Pronto. Jesus. Posso multiplicar tudo por menos 10? Que aí eu acabo com a fração e com o negativo daqui. Vai ficar 3n. Quando eu multiplico uma equação por um número negativo, tem que inverter o sinal, né? Menos 10, menos 3, mais 20. Então, 3n tem que ser maior que 7. Algo me disse que eu errei alguma conta aqui no meio do caminho. Porque não é possível que tenha dado tão pouquinho. Onde que eu errei? Ritter, eu acho que foi ali na parte dos logs de 10. Porque eu não sei se eu que errei também. Mas fala. Porque eu cortei um log de 10 com o 2 log de 10. Aí ficou só um log de 10. Aí no final deu 13. Ah, é porque aqui é mais 1. Isso. Aqui é Então mais é 10. isso. Aqui tá certo. Aqui é mais 1, tá vendo? Ah, não. Mas eu multipliquei por menos 10.
menos 10. Então aqui vai dar mais 3. Então, 23 menos 10 está dando 13. Então, N tem que ser maior que 3 vezes 4, 12, 4,33. 3, 3, 3, 3. Pronto, cheguei nesse N aqui, nesse número de etapas. Só que, gente, o número de etapas tem que ser um número o quê? Natural, vocês concordam? Perfeito. Então, qual vai ser o N que a gente vai dar de resposta? Em quantas etapas eu vou superar 95%? 5 etapas. Foi? Fala, Lara. Gente, só uma dúvida. É porque eu sei que ele deu o log, mas precisava ter usado o log, porque ali naquela parte da equação, quando você aplicou o log do 1 meio elevado a n tem que ser menor que 5 sobre 100. Eu fiz 5 sobre 100 como 1 sobre 20. E aí o único jeito de ser menor seria o n igual a 5, né? Então, vamos lá. Deixa eu analisar isso que você está falando. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, né? Aí vai ficar meio elevado a n. Maior tem que ser superior a 5 sobre 100. Que é o famoso 5%. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Já apareceu uma inequação como essa no Enem. E é claro que o Enem não quer que a gente resolva essa conta. Que a gente meta esse log. A UERJ queria, tinha que botar. Tá? Não, só se você demonstrasse aí suas tentativas. Mas a minha sugestão é que a gente faça por tentativa mesmo. Ó. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Como eu já sei que a resposta é N igual a 5, eu vou parar aqui, tá? Eu queria que vocês me ajudassem. Se o N fosse 1, quanto é que daria meio elevado a 1? Meio. Também conhecido como 50%. Vocês concordam? Se o N fosse 2, gente, se esse expoente fosse 2, meio ao quadrado é 1/4, também conhecido como 25%. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah, não, perdão, que aqui eu tinha que ter invertido o sinal, né? Perdão. 50% é menor do que 5%? 25% é menor do que 5%? Não. Agora substitui o 3. 1/8. 1/8 é o famoso 12,5%. Tá menor do que 5%? Não. Eleva a 4. Vai ser a metade, né? 6,25% tá maior do que 5%? Não. Agora, quando eu elevar a 5, isso aqui vai para 3,125%. Tá menor do que 5%? Tá. Então eu precisei de quantas etapas? 5. No Enem a gente faria assim. E nem precisaria chegar a 5, tá? Nem precisaria chegar a 5. Isso já aconteceu no Enem? Já. Eu não sei se vocês vão lembrar, era uma questão de jogo de xadrez. Que o cara tinha que calcular uma probabilidade lá de botar a peça na zona de ataque ser menor do que 10%. Vocês não vão lembrar, né? Enfim, é uma questão azeda. Todo mundo ok? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Claro que essa era uma questão bem difícil. Essa foi azeda, né? E para coroar o nosso trabalho, uma questãozinha de probabilidade. 4 pessoas decidem sortear entre elas 2 presentes iguais a partir da seguinte sequência de critérios. Cada uma escolhe um número do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 sem o revelar. Escrevem secretamente esse número em um cartão e apresentam o cartão para que todas vejam seus números. Se apenas 2 pessoas escolherem o mesmo número, cada uma fica com um presente. Caso contrário, repete-se o sorteio. Calcule a probabilidade de 2 pessoas ganharem os presentes no primeiro sorteio. Vou fazer de 2 maneiras. Plano A. Que é fazer uma análise combinatória, que eu sei que vocês amam. Como é que calcula a probabilidade de um evento? É o número de casos favoráveis
sobre o número de casos possíveis. Vamos começar pelo total de formas. Para essas 4 pessoas, vou chamar de pessoas A, B, C, D, escolherem seus números. A pessoa A tem quantas opções de número para escolher? 5. A pessoa B, 5. A pessoa C, 5. A pessoa D, 5. Todas as escolhas estão sendo feitas dentro do mesmo conjunto? Sim. Significa que eu já estou embutindo as permutações entre essas escolhas. Eu estou contando o caso 1, 2, 3, 4. Também estou contando o caso 4, 3, 2, 1. Se eu estou contando as permutações entre os elementos selecionados, isso que eu acabei de fazer é o quê? Arranjo. Só que esse é um arranjo simples, onde eu estou escolhendo elementos diferentes, ou é um arranjo onde pode haver repetição de escolhas? Perfeito, é um arranjo onde pode haver repetição de escolhas, é um arranjo completo. Isso vai dar 5 a quarta, 625. Eu deixaria 5 a quarta mesmo, porque na hora da probabilidade, favoráveis sobre possíveis, eu tenho um sonho de simplificar essa fração, tá? Agora, favorável. O que é favorável? 2 deles escolherem números iguais e os outros 2 escolherem números diferentes. Primeira coisa que eu vou escolher é: escolhe 2 para ter números iguais. Por exemplo, eu poderia escolher A e B, ou poderia escolher C e D, ou poderia escolher B e A, B e D. Quantas duplas eu consigo formar com 4 elementos disponíveis? Por que combinação? Por que não arranjo? AB dá no mesmo que BA? Claro que sim. Eles vão ter os números iguais. Então, se está um com 2 e o outro com 2, vai dar no mesmo. Vocês concordam? Então, combinação dos 4, 2 a 2, para escolher os 2 que vão ficar com números iguais. Agora, escolhi 2 pessoas para ficar com números iguais. Eu tenho que escolher o número que elas vão ter. Qual é o número que elas vão escolher? Porque elas podem estar as 2 com 1, as 2 com 2, as 2 com 3. Então, vezes 5, que é o número de opções que eu tenho para escolher o número igual para as duas. Tudo bem? Agora, as outras 2 pessoas vão ter números diferentes. E eu tenho que escolher os 2 números para elas. Só que como os números delas são diferentes, pensa em C e D, tá? C com 3 e D com 4. Dá no mesmo que o contrário? 4 e 3? Não. Então eu tenho que selecionar os 2 números para essas 2 pessoas usando um arranjo de 4 números que sobraram. Eu vou escolher 2, não é isso? Então, ó, combinação de 4, 2 a 2. 4 vezes 3. Cancela a permutação entre os 2 selecionados. Vezes 5. Arranjo de 4, 2 a 2 vai ser 4 vezes 3. Quanto é que dá essa brincadeira linda de Deus aqui? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72. Eu vou indicar isso aqui assim, ó, 72 vezes 5. Por quê? Na hora de calcular a probabilidade, eu não vou ter que fazer o número de casos favoráveis vezes o número de casos possíveis. E o total de casos, que foi o que eu calculei de vermelho, tá lotado de 5, por isso que eu não fiz a multiplicação por 5, tá? Então, no numerador, número de casos favoráveis, 72 vezes 5. E no denominador, em vez de pôr 5 a quarta, eu posso pôr 5 ao cubo vezes 5. E aí eu acho que todo mundo consegue perceber que eu vou anular um 5 do numerador com 5 do denominador. Então, isso aqui está dando 72 sobre 125. Eu já ia perguntar se tem essa opção. Todo mundo bem com o plano A? Pera, por que vai escolher 2 no arranjo de 4, 2 a 2? Porque eu tenho que escolher quais são os 2 números que eu vou dar para as pessoas, Branca, que vão ficar com números diferentes. Eu escolhi 2 pessoas para ficarem com números iguais, e aí eu escolhi os números para elas. As outras 2 pessoas vão ter que ficar com um número diferente, então eu não tenho que escolher essas 2 pessoas. Só tenho que escolher os 2 números que elas vão receber. Tá? Maravilha. O plano B, ele é um pouco mais ousado.
pessoa tem que estar manipulando probabilidade bem. Eu vou ter que selecionar aí para pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e pessoa 4, vamos dizer assim, 2 números iguais e 2 números diferentes. Todo mundo está de acordo que são esses 4 eventos? Para a primeira pessoa, qual é a probabilidade do número dela ser bom? Ela pega um número, qual é a probabilidade do número ser bom? O dela pode ser qualquer número. 5 favoráveis em 5 possíveis. Vocês concordam? Para a segunda pessoa pegar um número igual da primeira, ela tem uma chance em 5. Perfeito. Agora, cuidado, hein? Vamos supor que elas tenham escolhido 3. A próxima pessoa não pode tirar 3. Ela tem quantas opções de números favoráveis para ela? 4. Em um total de quantos números disponíveis? 5. E a próxima tem que ser diferente dessa. Tem quantas opções? 3 em 5. Só lembrando, quando eu multiplico essas probabilidades, eu estou calculando a probabilidade desses 4 eventos ocorrerem nesta ordem. Essa é a única ordem que me interessa? Os 2 primeiros com carta igual e os 2 últimos com carta diferente? Não. Eu posso multiplicar isso aqui pela permutação de 4 e cancelo a repetição de 2 iguais e 2 diferentes, né? Porque se qualquer ordem me importa, isso aumenta a probabilidade de ocorrência do evento. Então, vamos lá? Esses 2 5 se anulam. O que sobrou aí pra gente no numerador? 4 vezes 3, 12. No denominador, 125. Agora a parte de azul. 4 fatorial. 24 dividido por 4 vai dar 6, não é isso? E aí mata logo essa conta aqui. 12 vezes 6, 72. Com um denominador, 125. Cheguei na mesma solução do plano A. Que bom, né? Que bom! 1h20. É mais fácil matemática na UERJ do que biologia e química, vocês não acham, não? Partiu engenharia? Com qualquer 70 a gente passa. Tô brincando. Nem sei quanto que tá a nota de quadro da engenharia. Gente, todo mundo bem? Dúvidas? Perguntas? Não? Nos vemos durante essa semana com a nossa aulinha maravilhosa, querida e aguardada de quê? Isso mesmo. Não sei. Beijo, gente.